A seguir, Hora da Notícia. Nunca se falou tanto em ciências criminais no Brasil. E o evento que tem esse tema começa amanhã na UPF. Nós vamos falar sobre esse encontro com o professor da Faculdade de Direito, Luiz Fernando Pereira Neto. Os problemas neurológicos que o uso exagerado de jogos eletrônicos pode causar a crianças e adolescentes. A iluminação durante os 5 dias de Jornada Nacional de Literatura que contribuiu para a sustentabilidade. Quais são os seus medos? Monstros e medos foi o tema da última noite de debates da jornada. E ainda encerramento emocionante da 16ª edição, que está confirmada para 2019. Hoje é segunda, 9 de outubro, é Hora da Notícia. No mês da criança, a gente começa o programa de hoje falando sobre uma das atividades favoritas de boa parte das crianças e adolescentes. O uso de jogos eletrônicos e atividades nas telas, seja TV, tablet, celular ou computador. O problema é sério e de difícil solução para muitas famílias quando as crianças usam de forma exagerada. Entre as doenças que podem surgir estão as neurológicas e a principal delas é a epilepsia. Do estímulo visual aumentado é nada mais do que um gatilho para que a convulsão se desencadeie, né? Então, esse estímulo visual ele se torna esse fator desencadeante para aquela pessoa que já tem uma predisposição em ter crise. A ausência, por exemplo, é uma crise em que a criança sai do ar, né? Fica alguns segundos fora do ar e volta. A crise parcial focal, por exemplo, ela pode só movimentar o rosto ou movimentar o braço, e isso é uma convulsão. O médico Marcelo é um especialista neste assunto. Ele fez um mestrado em cirurgia na epilepsia e estudou a fundo as causas e danos do uso excessivo de jogos eletrônicos por crianças e adolescentes. Segundo ele, quanto mais tarde uma criança tiver acesso ao mundo digital, melhor. Ela é muito mais comum em crianças e adolescentes, né? E são exatamente nessa idade em que se desenvolve essa questão de computação e muito estímulo pelo videogame, enfim. Aqui nós temos um exemplo. O Marco Antônio começou a ter acesso aos jogos eletrônicos por volta dos 8 anos. Como toda criança, se adaptou muito bem a este mundo. Hoje, com 13 anos, está para lá de inserido neste contexto. Mas não pense que a família não observa e fica atenta às rotinas e horários de jogos. O Marco Antônio está no fim do ensino fundamental. E por ter uma carga grande de disciplinas, a família coloca normas para que todos fiquem bem. O guri consiga jogar um pouco e não prejudicar os estudos. Nós botamos horários para os temas, para os estudos, para os trabalhos que tem que fazer e delimitamos o número de horas que ele pode jogar. Ele não pode amanhecer jogando videogame até um certo horário, mesmo final de semana que é um pouco mais liberado, ele não é totalmente livre. Então, assim, não deixa para casa dos colegas para não acontecer a mesma coisa. Então, assim, ele tem limites. Porque ele sabe que tem um mundo lá fora, que a gente se preocupa muito, que tem um mundão lá fora e ele está perdendo. Ele já teve momentos que jogou por 3 turnos. Foi uma época que acendeu o sinal de alerta na casa. Agora, as coisas são bem diferentes. Durante a semana é assim. À tarde, depois da aula, a Paula tira o guri do jogo, faz ele ficar junto, fazendo outra coisa. São momentos de leitura ou filmes. Vou almoçar e depois do almoço eu faço minhas coisas e daí eu começo a jogar até a hora do meu compromisso. Daí depois do meu compromisso eu paro de jogar, vou pro meu compromisso, daí eu volto, faço meus temas, estudo e só depois eu volto a jogar. O exemplo da família do Marco é positivo.
E de acordo com o médico, os pais devem conversar com os filhos e chegar a acordos de rotinas e horários. Outra coisa, se o uso excessivo desencadear crise fotossensitiva ou epilepsia, procure um médico para entrar logo com o tratamento. Em alguns casos raros, nós precisamos fazer cirurgia em que as medicações são refratárias, ou seja, não só com a medicação as crises não param, né? Mas o tratamento é com anticonvulsivante, ou seja, medicação, remédio, diariamente. Como vimos na reportagem, menos é mais. E proibir não é a melhor saída. Uma boa conversa com rotinas programadas ainda é a melhor solução. Olha, nunca se falou tanto em ciências criminais no Brasil como ultimamente. Aqui vão alguns exemplos. Operação Lava Jato, violência de gênero, imigrantes, sistema carcerário. Bem, 9 palestrantes de várias partes do Brasil participam de 3 eventos na área criminal promovidos pelo curso de Direito aqui da UPF. É o 5º Seminário Nacional, o 11º Encontro Gaúcho e a 8ª Mostra de Pesquisa em Ciências Criminais. As atividades acontecem amanhã e quarta e conosco aqui no estúdio o professor Luiz Fernando Pereira Neto, coordenador desses eventos. Professor, sempre muito bem-vindo ao UPF TV. Eu começo pedindo a sua visão a respeito disso, das ciências criminais e do quanto a gente vem falando sobre isso, não só no que se refere à vida das pessoas, mas a operações de corrupção, por exemplo, de combate à corrupção. Sim, sem dúvida. Hoje no Brasil, depois dessas últimas operações, em especial de 2012, 2013 para cá, de fato, se fala muito nesse contexto de criminologia, de direito penal e de processo penal. Em especial de processo penal, né? Por conta dessa máxima de punição em relação aos crimes de corrupção e a possibilidade de relativização de garantias individuais. E aí nós temos vários exemplos. A retomada, que não é exatamente uma novidade, mas uma retomada muito forte da questão das colaborações premiadas, as conduções coercitivas, a utilização de prisões que são cautelares e, portanto, excepcionais, já que a regra do processo penal é que qualquer um de nós seja investigado e depois seja processado, mas em liberdade. Tudo isso que a gente vem ouvindo na imprensa nos últimos meses, talvez nos últimos 2, 3 anos, de maneira muito intensa. Sem dúvida, até porque dentro dessa autorização nacional do processamento desses crimes que encontram políticos, empresários envolvidos em especial, parece que quando se fala da corrupção, claro que todos nós somos contra a corrupção, mas a escolha que nós temos que fazer é de que maneira vamos punir. Ou seja, sempre é possível punir garantindo, desde que se puna de uma maneira ética, sobretudo. Professor, especialistas dizem que o Brasil prende muito e prende mal. Qual é a sua visão? Eu concordo com essa ideia de que prende muito e prende mal, tanto é que muitas vezes solta logo. E 40% hoje, por mais que os números gaúchos não sejam exatamente esses, mas a nível nacional, são de prisões cautelares. Prisões que são excepcionais, prisões temporárias, por exemplo, que não se mantêm muitas vezes, prisões preventivas que em outras situações levam a uma espécie de coação moral para que o sujeito delate, colabore de forma premiada. Tudo isso determina um sistema em colapso, em que a corda se estica e nós não temos condições estruturais. Tanto é que o déficit de vagas prisionais do Brasil é imenso, de um país que prende muito. Em termos de números de presos no Brasil, hoje nós estamos na 3ª colocação no mundo inteiro, né? Determina que é uma espécie de falácia essa ideia de que o país pune pouco. Pune bastante, só que tem determinadas categorias que, sim, ainda continuam sendo preservadas. Bom, isso que você vem nos falando é só um pouquinho, uma pontinha do que vem pela frente amanhã e na quarta-feira, nesses eventos que a Faculdade de Direito está promovendo. É tão importante falar sobre isso que um dos temas é República do Encarceramento. Os profissionais dessa área precisam e muito se atualizar
analisar e entender melhor o que está acontecendo. Exatamente. Inclusive o professor Roberto Tardelli, que foi promotor de justiça em São Paulo e atuou no caso Suzane von Richthofen, que vem falar sobre essa temática. Então é importante salientar, são promotores de justiça que aqui estarão, do Pará, da Bahia, juiz de direito, no caso o professor André Nicoliti, que é juiz de direito no Rio de Janeiro, essa cidade, né, em colapso em termos de segurança pública, porque... Veja, é uma questão de discutir a violência urbana, sobretudo. E uma problemática complexa não admite soluções simplórias. Por isso, a gente está tentando trazer várias visões nacionais. Nosso seminário verdadeiramente é nacional. Tem gente do norte ao sul do país, né? Para que a gente, então, consiga aquilo que todos nós queremos, que é uma sociedade melhor para se viver, mas talvez por visões um pouco diferentes daquilo que é o objetivo de todos. Tem um aspecto muito importante para o aluno de Direito da UPF, que é a oportunidade de apresentar a sua pesquisa, os seus estudos. Sem dúvida, tem que se fazer essa menção porque nós temos um programa de pós-graduação próprio. A Faculdade de Direito Sexagenária tem um mestrado hoje e esse momento do protagonismo dos nossos alunos, da graduação, do mestrado, professores de fora, nos coloca num momento científico ímpar. De fato, na Faculdade de Direito se produz saberes importantes para que nós possamos dar essa contribuição para a prática. Ainda dá tempo de se inscrever, professor? Olha, acho que agora, ainda de tarde, nós tínhamos ainda em torno de 50 vagas. Interessados, por favor, no nosso site, upf.br/eventos. Encontra lá o bannerzinho do nosso evento, tem todas as informações lá, programação, valores de inscrição, tudo mais. Mas realmente estão no fim das 600 vagas que colocamos à disposição. Agora há pouco tinham 50 ainda em aberto. Obrigada, professora. A programação da UPF TV, é claro, vai acompanhar devido à importância dos temas que vocês vão estar discutindo e boa sorte no evento. Sucesso. Obrigado pelo espaço. Desde 2013 a gente está com esse evento e sempre agradecendo o espaço que a UPF TV nos dá. Obrigada, professor. Entidades de Passo Fundo se uniram para lançar a campanha Juntos pela Ampliação do Aeroporto. A ideia é intensificar a mobilização de reforma e ampliação do aeroporto Lauro Cortes, com o apoio de deputados e da comissão formada pela Prefeitura, Câmara de Vereadores, UPF, IMED, a CISA, CDL, Sindilojas, Sinduscom e Sindicato Rural. O aeroporto é o terceiro do estado e o segundo do interior em termos de movimentação de passageiros. Já recebeu cerca de 700 mil pessoas desde 2013. Depois do intervalo, a gente mostra como foi a última noite de debates da Jornada Nacional de Literatura. Falou sobre monstros e medos. Nós já voltamos. Passo Fundo está entre as 30 melhores cidades brasileiras e a quarta no estado para fazer negócios. O ranking é da revista Exame, que divulga com exclusividade a pesquisa anual Urban Systems, consultoria especializada que realiza uma pesquisa que considera 28 aspectos, como saúde, educação e desenvolvimento econômico. Em 2015, Passo Fundo ocupava a posição de número 90 e em 2016 estava na posição de número 60. Amanhã acontece aqui em Passo Fundo uma palestra para ajudar empresários na implantação de núcleos do programa Empreender. Esse programa é da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, em parceria com o Sebrae, para o fortalecimento de micro e pequenas empresas. Podem participar empreendedores de qualquer segmento. A palestra começa às 19h, vai ser na CISA, que fica na General Neto, número 443, no 5º andar. A semana começou com tempo encoberto e a previsão é que outubro seja um mês muito chuvoso. Veja então como fica a terça-feira e também a quarta. Previsão de uma terça-feira com céu encoberto e chuva em Passo Fundo, mínima de 19 e máxima de 24 graus. A quarta-feira será de céu encoberto com chuva em Passo Fundo. A mínima será de 20 graus e a máxima chega a 32.
A iluminação do espaço, onde aconteceu a 16ª Jornada Nacional de Literatura e a 8ª Jornadinha, contribuiu com a sustentabilidade do planeta. Veja de que forma. A preocupação com o meio ambiente está por toda parte aqui no Portal das Linguagens. Uma usina solar fotovoltaica foi instalada no espaço para auxiliar no fornecimento de energia. Os painéis solares foram colocados ao lado da praça de alimentação para o projeto ficar visível ao público. Em dias de sol, a energia fornecida representa 6.000 watts, em torno de 15% da demanda do evento. Isso seria o consumo de quase uma casa popular durante um mês inteiro. Então, não é um valor astronômico para a jornada, porém, para uma família, assim, essa usina nós temos que alimentaria 2 casas populares no mês tranquilamente. Dias que chove, que nem hoje, assim, infelizmente não tem muito o que fazer. Mas, por exemplo, de terça até ontem, principalmente no horário de meio-dia, foi excelente. Os estudos acontecem no grupo de extensão Green Energy. Ali tem acadêmicos da engenharia mecânica, da engenharia elétrica e da engenharia química. É uma experiência nova e está sendo bem produtivo. O pessoal chega aqui e fica interessado sobre a energia solar, a gente vem e explica como funciona e está sendo uma experiência bem produtiva. E o último tema discutido na 16ª edição da Jornada Nacional de Literatura foi Monstros e Outros Medos Colecionáveis. Um debate sobre a sensação de medo que domina as pessoas em casa, nas ruas, no trabalho e até mesmo na política. Que nome tem o monstro que vive dentro de você? Você tem medo dele? Esse questionamento norteou a discussão da última mesa de debate da jornada, Medos e Outros Monstros Colecionáveis. Junto dos coordenadores dos debates, os escritores falaram muito sobre o que se entende por medo. No caso do Michel Laube, por exemplo, o maior medo do seu personagem, do livro O Tribunal de Quinta-feira, era a exposição. É que depois de descobrir uma traição, a esposa do personagem divulgou todos os e-mails dele na internet. Só que lá estão palavras poderosas colocadas em um contexto bem diferente. A gente sabe que a linguagem ela é também uma manifestação da violência ou um anteparo contra a violência. Não tem saída. O medo existe e precisamos saber lidar com ele. Uma forma pode ser, sim, a literatura. Eu acho que enfrentar pela palavra tem sido uma das formas preponderantes de como lidar com os nossos problemas, de modo geral, né? A psicanálise dá prova disso, né? De, por alguma razão, falar e dar nome às coisas transforma as coisas. E a literatura é esse ato de dar nome às coisas. Talvez a literatura seja uma forma não necessariamente de resolver os nossos medos e os nossos monstros, mas talvez de piorar, de aumentar alguns abismos, de tornar visíveis os monstros que a gente esconde embaixo do tapete, dentro do armário. Eu gosto dessa palavra colecionáveis exatamente porque remete a uma coisa de você... Parece que você vai tirar os monstros e pôr numa estante, né? E dar a eles uma ordem, dar a eles um nome. Eu acho que a partir do momento que as coisas têm nome, que as coisas existem, é que é possível enfrentar. Se a gente olhar pelo lado da fantasia, um monstro nunca é 100% mal. É um retrato também de uma coisa chamada humanidade. O que são os monstros? Os monstros é um subcapítulo da mitologia, que, ou seja, são seres que dizem coisas que tu não consegue falar de outra forma. Entende? Eles dão contorno ao inefável. Se tu começa a ler, se tu começa a pegar histórias e encara o monstro de frente, você vai transformando, ele vai se tornando menor, mas pequenininho. Não é que ele desapareça, mas ninguém tem medo de um monstrinho desse tamanho, não é verdade? Se o monstro for grande, aí sim. O objetivo do livro, e acredito da mesa, é exatamente sobre isso. Como não falar da monstruosidade de uma maneira elogiosa, mas fazer com que as pessoas comecem a reconhecê-la em seu entorno e começar a pensar em debates de como suprimi-la, de como tirá-la e fazermos uma sociedade mais justa, mais tranquila, uma sociedade melhor. Não importa quanto tempo passe, a jornada de literatura sempre deixa um pouquinho de inspiração. Na última sexta-feira, nos despedimos de mais uma edição.
com certeza conseguimos matar um pouco da saudade. E a boa notícia é que daqui 2 anos ela volta. Quase 30 mil pessoas vivendo a literatura durante 5 dias. O que esperar disso? Só podia ser uma grande jornada. A despedida veio em tom de nostalgia lá no Espaço Ariano Suassuna. É que só quem viveu essa semana intensa entende como foi. A cerimônia de encerramento começou com um espetáculo Poesia Eletrônica com o artista Lirinha. Tão cobiçada, tinha somente 10 quadras e muitas almas. Depois vieram as homenagens. As pessoas envolvidas no fazer acontecer dessa grande festa subiram ao palco. Elas foram homenageadas com o troféu Roseli do Lesque Preto. Muita emoção, porque sim, vai dar saudade, mas também vai dar descanso. Foram 5 dias de muitas atividades. Era manhã, tarde e noite e às vezes a madrugada também. Na grande lona, nas tendas, nas exposições. E como se não bastasse tudo isso, ainda tinha na rua e no bar. O termo jornalização da cidade parecia até um pouco distante no começo, mas se fez muito próximo. Foi só ir para a rua que o caminho das artes se abriu. E a porta dos bares também. Leituras boêmias, a chance de trocar ideia bem de perto com o seu escritor favorito. Não é por acaso que fez tanto sucesso. É uma experiência nova, a gente queria, quando nos foi demandado e quando a gente propôs a jornalização da cidade, agora nós podemos ver isso, assim, então que a cidade viu que a jornada é nossa, mas é nossa no sentido de ser da universidade e é da cidade do Passo Fundo, é um patrimônio nosso, e é por ela que nós acreditamos, é por ela que nós trabalhamos, e ela é essa grandeza toda, porque ela é nossa. E por falar em sucesso, a gente não pode esquecer do espetáculo Jornada de Livros e Sonhos da Companhia da Cidade. Eles começaram e encerraram essa grande festa com chave de ouro. E nas mesas de debate, muita literatura. Muito aprendizado, muita troca de ideia. Como sempre, sem perder a essência da jornada. E debates como esses não param por aqui. A jornada continua. A nova data foi confirmada para outubro de 2019. E até lá, a Francine já vai poder ter descansado bastante. É que ela passou a semana toda ali, do lado do palco, traduzindo tudo para quem não podia ouvir. Só de saber que tu fez parte desse processo já exprime todo o cansaço que teve, né? Então é ótimo, assim, é uma experiência muito boa, que fica marcada também em nós quanto profissionais. Né? E teve também quem viu tudo lá de cima, talvez de um ângulo um pouco diferente. Essa aí é a Nayara, artista circense que veio de São Paulo só para a jornada. Um evento lindo, a gente teve a experiência de se apresentar para muitas crianças e adultos e adolescentes que nos recepcionaram de uma forma muito incrível, muito linda, muito carinhosa. Toda a apresentação, o acesso que traz para a população da cidade, a gente presenciou também alguns eventos que estava tendo na rua, de umas peças de teatro, música. Acho muito importante essa inclusão e essa junção de todas as artes juntas para essa literatura que é o berço, na verdade, né, de toda a arte. A jornada não só existe, como inspira. A gente volta em 2019. Até logo! Essas foram as informações de hoje. Nós voltamos amanhã, ao vivo, ao 12h30. E a gente encerra a edição de hoje com o clipe da 16ª Jornada Nacional de Literatura. Uma ótima semana para você. Eu confesso que, desde criança, tive uma espécie de fascinação inconsciente pela palavra, pela forma visual da palavra. Eu gostava muito das letras antes de saber ler. Esse escritor de nome desagradável, certamente um pseudônimo,
eu tinha direito a ter 5 assessores. Então eu contratei um músico, um escultor e saí por aí. Primeiro que não é preciso silêncio absoluto, isolamento absoluto para escrever. Pode escrever em qualquer lugar. O tempo é vento, solidão é pampa ou cordilheira, estrela da hora, da vida inteira. Enquanto houver a travessia se passará. Se passarinho, eu lerei outra poesia, outro poema, para dizer que vale a pena, se a alma não é pequena, ir da Matrix aos moinhos. São veredas, lindas pedras no caminho. E agora? Você... Cebola de Neruda, bifurcada em 1000 jardins, nas páginas que meu rosto traz agora, na face que os livros nos revelam, nas telas polegares virtuais de outra história. Você vai ler, e agora quem você vai ser, e agora o que você vai a todo coração que diz que ama, venha ver o que tenho pra mostrar. Nas páginas que meu rosto traz agora, na face que os livros nos revelam, nas telas polegares virtuais de outra história. Você vai ler, e agora quem você vai ser, e agora o que você vai ler, e agora ler é ser.